A perseguição do relacionamento, podemos observar que ela começa desde o jardim do Éden. Lá, quando Deus criou Adão e Eva, começou-se uma perseguição de inveja, aonde essa história nós sabemos, que é a história que é aonde a serpente enganou Eva. Então, hoje nos relacionamentos tá havendo muitas serpentes. E essas serpentes são as que estão distraindo. E o que são essas serpentes? Essas serpentes são situações, distrações que está acontecendo nos relacionamentos, que está impedindo uma boa comunicação, um casamento saudável. E essas serpentes são orgulho, arrogância, prepotência, dinheiro, porque hoje a gente pode ver muitos relacionamentos sendo rompidos por questão financeira, por não saber fazer a administração financeira dentro do relacionamento e aí estão prejudicando o relacionamento. Então, nesse vídeo eu quero ensinar você a lidar com essas questões, com essas distrações, com essas situações que mais acontecem no relacionamento. Eu, como terapeuta, eu atendo casos de pessoas que não conseguem lidar com o financeiro familiar, aonde tem desentendimento, aonde a esposa ganha mais do que o esposo, e ela se sente superior a ele, aonde o dinheiro é só dele ou o dinheiro é só dela. Então, aqui nós vamos aprender que quando a gente está casado, quando eu estou casada, eu preciso entender que o que é meu é dele e o que é dele é meu. Eu preciso entender que se ele fizer um negócio errado, não é só ele que vai sofrer as consequências dessa ação. Eu também vou sofrer as consequências dessa ação. Então, quando a gente tem esse entendimento, o relacionamento, ele fica mais equilibrado. Por quê? Aí eu começo a ter mais diálogo, eu começo a comunicar mais. Então, o erro que acontece é que tanto a mulher quanto o homem querem tomar decisões sozinhas. Tem aquele ditado dentro do relacionamento, é meu e esse meu machuca. Eu atendi um caso em terapia de casais, aonde o casal não sabia lidar com a situação financeira. A mulher ganha bem mais do que o marido, e aí ela começava a diminuir o esposo justamente porque ele ganhava menos. Então ela tinha na cabeça dela que ela era superior a ele, que o dinheiro era somente dela, porque era ela que pagava as contas básicas, aluguel, alimentação, as necessidades básicas da casa, quem honrava era ela. E eles chegaram a me procurar justamente porque eles não queriam mais viver junto. Eles estavam decididos a romper esse relacionamento justamente porque o marido já não se sentia capaz, já não conseguia se sentir homem de verdade. Por quê? O tanto que a mulher diminuía ele em relação a isso, porque o trabalho dele, ele ganhava bem menos do que ela. E quando a gente sentou para entender o que estava realmente acontecendo, quando eu sentei para ouvir cada um deles no individual, depois colocar em grupos dois para poder entender o que está acontecendo e alinhar o que precisa ser alinhado, esse casal saiu da terapia reconhecendo as falhas, ajustando o que precisa ser ajustado e o melhor, determinado a resgatar o relacionamento. Então o que está acontecendo é falta de conhecimento, falta de buscar ajuda. Por quê? Porque o orgulho, ele está lá dentro do coração, tanto do homem quanto da mulher, para não procurar ajuda. Então também precisamos entender que quando vamos procurar ajuda, precisamos procurar ajuda de um profissional. Eu não posso compartilhar as situações do meu relacionamento com a amiga,
Porque é coisa íntima, é minha e do meu esposo. Então, quando eu tenho essa percepção sobre o meu relacionamento, eu já começo a blindar o meu relacionamento. Eu não abro brecha, porque a brecha é eu compartilhar com a minha amiga ou o marido compartilhar as situações que acontecem em casa com o amigo, falar da sua esposa para o teu amigo. Isso está prejudicando o relacionamento. Então nós precisamos ser maduro, precisamos buscar conhecimento, porque até mesmo a palavra nos diz, por falta de conhecimento, o meu povo padecerá. Porque se eu não tenho conhecimento sobre mim, se eu não tenho conhecimento dos pilares principais do meu relacionamento, eu não vou conservar, eu não vou cuidar, porque eu não sei o valor. Então hoje eu quero ensinar você a cuidar, a edificar os pilares principais do teu relacionamento. E se esse conteúdo está te despertando, se inscreva nesse canal para que você possa receber mais conteúdos valiosos como esse. Então, um dos pilares principais do relacionamento. O pilar principal se chama Deus. Precisamos ter, o nosso casamento precisa ter a base no Senhor. Quando o meu casamento, a base é Deus, eu vou sim passar por dificuldade, frustração, questão financeira, mas o meu relacionamento, ele não será rompido. Esse caso que eu compartilhei com vocês, de um atendimento de terapia de casais, eles conseguiram observar, eles conseguiram reconciliar, porque eles tinham Deus como base. Mas até o momento eles tinham decidido o rompimento do relacionamento justamente porque eles não conseguiam enxergar possibilidade de resolver aquela situação no qual eles estavam enfrentando. E talvez essa situação seja sua ou de alguém próximo a você. Porque as situações, elas são iguais. O que muda são os personagens da situação. Então, as situações, elas são muito parecidas. E a questão financeira, ela prejudica o relacionamento quando você não sabe administrar. Mas quando eu tenho Deus como base do meu casamento, tudo começa a ficar muito mais leve, tudo começa a fluir. Mas para que eu possa ter Deus como base no meu relacionamento, eu preciso dar permissão para que Ele entre na minha vida, para que Ele transforme, para que Ele seja prioridade na minha vida. E quando Ele é prioridade na minha vida, isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldade financeira, que você não vai ter conflito, que você não vai ter desentendimento dentro do seu relacionamento. Mas isso quer dizer que você vai superar, que você vai encontrar soluções, que a venda que está impedindo você de enxergar, ela irá cair e você irá conseguir observar, você irá conseguir enxergar a luz no fim do túnel. E outro pilar importante que os casais precisam saber se chama o significado. O homem precisa entender, precisa saber qual é o significado do casamento para ele. A mulher também precisa saber qual é o significado do casamento para ela, porque quando eu sei o valor, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou lutar, eu não vou desistir. Porque o casamento, ele não foi feito para ser rompido. Mas o que acontece? Por falta de conhecimento, a gente acaba rompendo, a gente acaba abrindo mão, a gente acaba desistindo daquilo que era prioridade para a gente. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar a cuidar daquilo que é prioridade, dar prioridade para aquilo que é prioridade. Então, no relacionamento, o casal, ele tem que ter como pilar principal Deus. O segundo pilar, ele precisa entender que é o cuidar da família. Eu preciso saber que minha responsabilidade como mulher
É cuidar, é dar amor, é dar atenção, é dar carinho, é cuidar dos detalhes, porque a mulher sábia edifica o seu lar. E o homem é proteger, prover e direcionar. Isso a gente sabe. Mas por que que eu sei e eu não executo? É porque eu ainda só sei no consciente. Nós temos dois eu, o eu consciente e o eu inconsciente. O meu eu inconsciente, ele é responsável pelas minhas ações. Então, dependendo do que eu vi, do que eu ouvi, eu registrei isso e quando eu me deparar com uma situação semelhante àquilo que está registrado, eu vou agir. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções para que nós não deixamos a emoção me dominar, para que eu não deixe crenças e culturas familiares entrar dentro do meu relacionamento. Eu preciso ser sábia, sábio no relacionamento para que eu possa deixar a cultura e as crenças dos meus pais, dos meus avós lá e criar a minha cultura e a minha crença. Quando eu trago crença, cultura dos meus pais, dos meus avós ou de pessoas que eu convivi, isso vai fazer com que eu vou prejudicar, eu vou fazer rompimento no meu relacionamento, porque eu não vou querer aceitar as crenças e a cultura do meu esposo ou da minha esposa. Isso vai gerando desentendimento. Então, o primeiro passo é você ter consciência que cada um tem sua cultura, cada um tem sua crença e que depois de casado vocês vão criar a cultura de vocês e a crença de vocês, aonde vocês vão blindar para que não deixe crenças e cultura dos familiares entrar dentro de vocês. O primeiro passo é saber que meu pai e minha mãe, depois que eu caso, eles se tornam parente. E a minha família é eu, meu esposo e meus filhos. A minha prioridade é a minha família e os meus familiares é depois. Então, quando eu tenho essa consciência, eu consigo cuidar melhor da minha família, eu consigo ser a esposa que o meu marido precisa, eu consigo ser a mãe que os meus filhos precisam, o esposo consegue ser o esposo que a esposa precisa, o pai consegue direcionar, proteger e prover os seus filhos. Por quê? Porque ele desconecta e ele começa a colocar toda a energia no seu relacionamento, na sua família. Isso é muito importante. Isso faz com que a falta de comunicação se distancia, isso faz com que o orgulho se distancia, isso cria barreiras para que familiares não entrem dentro do teu relacionamento e começa a opinar. Que tem muitas famílias que a gente pode ver, eu como terapeuta, eu recebo muito isso, casais que não sabem separar, casais que não sabem colocar limite nos familiares, homens que não sabem colocar a sua mãe no seu lugar, mulheres que não sabem colocar o pai e a mãe no seu lugar, são casais que tudo que acontece no relacionamento, ele compartilha com a amiga, com o amigo, compartilha com o pai, com a mãe, e isso vai prejudicando cada dia mais o seu relacionamento. Então, se você tem o hábito de fazer isso, ou se você está ouvindo esse vídeo e você lembrou de alguém, compartilha esse vídeo, curte para que mais pessoas possam ser despertada com esse conteúdo, para que mais pessoas possam ter conhecimento, ter a clareza necessária que esteja precisando para o teu relacionamento, porque às vezes tem pessoas passando por essa situação ou situação semelhante a essa e não sabe lidar, não sabe como resolver, fica ali acreditando que o relacionamento, o único jeito é separar, porque não tem mais jeito, porque já tentou de tudo. Mas eu sempre digo, se tem amor,
Se tem vida, tem solução. Nós só precisamos encontrar a solução certa. Então, pare de ficar compartilhando situações do seu relacionamento para amigo, para amiga, para pai, para mãe. E sente-se os dois juntos e veja quais são os erros de ambos e comece a ajustar. Tem um vídeo que eu gravei, se eu não me engano, é o meu segundo vídeo, aonde eu compartilhei situações que você pode executar, que vai te ajudar a entender, compreender um outro. Por quê? O casamento, ele tem que ter equilíbrio. E nesse equilíbrio há uma balança. Há a balança dos hábitos bons e a balança dos hábitos ruins, porque todos nós somos falhos, nós somos humanos, e é a primeira vez que nós estamos vivendo nessa terra. Então é a primeira vez que eu estou vivendo, eu não tenho experiência, então eu vou errar. Só que eu preciso ter a humildade no meu coração para saber que eu errei, para reconciliar, para reconstruir. Então nós precisamos ter essa humildade no nosso coração para que o nosso casamento, para que o nosso relacionamento seja saudável.